Fala, Promobers! Beleza? Meu nome é Cléber Juliano, design interiores, projetista técnico, e hoje quero mostrar um detalhezinho bacana do nosso querido Promob. Sobre janelas em L. Você já viu falar ou já usou esse tipo de acabamento? O colega meu me ficou na dúvida de como usar, onde que eu encontrava aquele tipo de janela. Isso está tudo dentro do Promob. Não ficou curioso? Fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala, Promobers! Beleza? Hoje quero mostrar um detalhezinho bacana para vocês, tá? Essa solicitação até foi de um colega de trabalho aqui, perguntando como é que se faz a emenda de uma janela com a outra, para fazer aquela janela de canto, tá? Aproveitando a minha planta aqui, eu trouxe essa ideia aqui, então, para compartilhar com vocês. Vai ser bem simples esse detalhe, mas é uma observação que vale muito a pena para criar os efeitos que a gente quer dentro do Promove. E muitas coisas a gente tem dentro do Promove. Por isso que eu às vezes comento em vocês pesquisarem, dar uma estudada, até dar uma fuçada a mais no Promove. E muitas coisas ele facilita, né? Até podemos pontuar aqui a última aula que eu tenho ali no vídeo. Vocês podem correr uns vídeos atrás ali que eu falei sobre escada, criação de escada. Para ter esse efeito, muitas vezes é legal você ter essa estrutura assim numa opção mais rápida. Para quê? Para a gente poder produzir e realmente representar. Não é uma coisa muito detalhada, porque eu não vou usar? Não. Mas eu precisaria para ter esse efeito? Sim. Então, essa opção com certeza tem dentro do Promove. E a partir da janela aqui também, nós temos a mesma coisa. O que acontecia com o caso dele? Ele usava a janela normal. E olha só, ficava essa emenda feia, né? E isso aqui era o que ele não queria que acontecesse. Mas, se a gente entrar lá no catálogo, então, desses materiais mesmo, tá? Então, isso é tudo dentro do Promove. Tu não vai criar nada, inventar nada. É só observação de criação, certo? E ele ficava assim, perfeito. Nós vamos lá em catálogos. Nós vamos lá em materiais, módulos, decore, perfeito, aberturas, perfeito, janelas, perfeito. Podemos ver que nós temos mais uma abinha aqui embaixo, e é essa aba que está o pulo do gato. Por quê? Porque aqui ele te dá uma relação das peças conforme aquele novo. Muitas vezes isso aqui vai aparecer para ti assim, ó, tá? Então, quando tu botar a seleção aqui, escolher, ó, aparece todos ali. Se eu botar janelas, sempre vai aparecer todos. Isso aqui às vezes fica confuso ou mais difícil de achar. E todas elas aqui, essas opções, são funcionais aqui dentro do Promove, né? Porque ele já cria abertura, já vem com a textura de vidro, então fica muito mais rápido e prático isso aí. Esse que é o detalhe de usar essas ferramentas aqui dentro. Mas se a gente clicar em todos, aqui a gente vai ter subpastas, né? Como eu classifico assim, subpastas é pasta, subpasta, subpasta e subpasta. E aqui temos todos, nós vamos ter aqui, ó, basculantes. Ele vai o quê? Selecionar todas as que são referentes a basculantes. Fica muito fácil de eu achar, depende do projeto, né? Alguns projetos vão se manter aquele tipo de basculante ali, de janela ali, ó. E isso é legal a gente produzir o correto, né? E eu tendo ela aqui, é legal. E por que ele me pontua isso também? Porque se eu fizer a abertura, ó, ele vai me dar essa posição de abertura. Mesma coisa com essas aqui, ó. Ele me dá a movimentação de abertura. Isso que é o bacana disso. De poder usar a abertura real da peça, funcional. Mas voltando lá em catálogos, eu vou aqui então para baixo. Tem janela de giro, tem janela deslizante, e aqui está o nosso queridinho janela em L. Quando eu trouxer ela para cá, então, eu vou lá e posiciono a minha peça aqui, ó, e vou em janela em L. Vou clicar na primeira aqui, tanto faz a primeira ou a segunda, mas eu vou dar substituir. Ele já vai substituir para mim. E se vocês notarem ali, ó, o que ela tem de especial nisso? Ela cria uma fuga ou um espaço entre a base e o final, que é o que vai dar o efeito bacana para mim nessa quina aqui. No meu caso ali, eu peguei uma janela da esquerda ou direita. Eu só peguei o modelo certo, tá? Então é o modelo L ou modelo L04, só uma das duas. Mas eu posso clicar na tecla I e inverter a posição. Então não importa se eu pego a posição ali correta, mas aqui eu consigo inverter. E vou fazer o quê? Mesma coisa com a outra janela aqui. Catálogos, pego a janela em formato em L e mando substituir. E aqui está, ó, olha só, esse aqui ele já veio até na posição certa, que foi o que eu queria.
Aqui ficou certinho. Ele dá aquele afastamento ali. E para ver que essa junção aqui fica muito mais discreta, muito mais bonita. Tá? Se eu pôr aqui, deixa eu pegar aqui, camadas aqui embaixo, ó, aberturas. Eu vou trocar aberturas aqui para texturas. Deixar sem linhas, ó, fica mais agradável de se ver. Eu gosto. Muitas vezes eu gosto de trabalhar as texturas para ter essa leveza no Promove. E olha só como fica mais discreto, muito mais bonito e muito mais acabado. Dentro, melhor ainda. Ó. Então consigo dar esse efeito aqui, né? Botando o cenário lá no fundo, eu vou ter um efeito bem bonito aqui. E claro que ela vai funcionar perfeitamente também na abertura, ó, dando o efeito que eu preciso ali. Se eu quiser toda aquela quina aberta, né? Ele vai ter abertura ali. Claro que se eu quiser só abrir aquela folha, ó, posso fazer isso aqui, ó. 2 cliques nela, ela vai abrir para mim a folha. E eu vou ter aquele visual limpo de como é realmente a minha janela de quina, de canto em L aqui. Para ver que é interessante vocês conhecerem, então, e dar uma fuçada nas subpastas aqui para identificar o produto ou o objeto que vocês realmente procuram. Muitas vezes está ali dentro, fica muito mais fácil. E a parte bacana de vocês estarem usando isso do que criando isso aqui, né? Porque daria para fazer uma geometria, cortar e depois aplicar umas folhas de vidro aqui. Mas para que todo esse trabalho se eu tenho a peça pronta aqui dando o mesmo efeito que eu preciso? E a parte boa, por quê? Eu usando esse catálogo que existe dentro do Promove, o Promove sim vai ficar mais leve até para essa movimentação aqui. É claro que aqui ele está bem limpo, né? Não tem ainda modulação aqui. É uma área de teste só para mim. Mas fica mais leve. Então, quando a gente usa esses catálogos ali dentro, esse catálogo, né? Tanto o catálogo 3D que existe aqui, quanto esse catálogo do próprio Promove. Então, fica muito mais leve usando isso aqui do que importando materiais de fora. Certo? Hoje o detalhezinho é bacana, só para vocês estarem entrar em observação, mas espero que vocês tenham gostado. E se chegaram até aqui, claro, dê aquela dedada no like, se inscreva no canal. E toda sexta-feira estou aqui com matéria, conteúdo ou alguma coisa sobre o nosso queridinho Promove. Beleza? Fui!